Sejam bem-vindos ao Toque de Bola, o programa que regressa ao passado e recupera as grandes figuras e histórias que ajudam a entender a atualidade. Eu sou o Fernando Urbano e, como sempre, terei a companhia dos meus camaradas Rogério Azevedo e Paulo Cunha. Rogério, que dia é que nós estamos neste momento, a primeira vez que este episódio vai para o ar? Estamos a 22 de janeiro e não sei o que é que vocês pensaram, mas se calhar seria interessante falar de uma grande figura do futebol português que faz anos daqui a 3 dias, 25 de janeiro. Paulo, uma grande figura, diria, se calhar é pouco. Estamos a falar de Eusébio da Silva Ferreira. Vamos falar de Eusébio da Silva Ferreira. Quem é que tu achas que poderia ser a melhor pessoa que nos ajudaria a entender e até contar algumas histórias nunca antes contadas? Assim, se calhar de repente lembro-me daquele a quem Eusébio chamava o seu irmão branco. Se calhar seria uma boa ideia. António Simões, bem-vindo ao Toque de Bola. Antes de mais, gostava de fazer uma pergunta. Qual é a sua primeira memória, se é que é possível, que tem de Eusébio da Silva Ferreira? Ora bem, deixo-vos cumprimentar e dizer que estou aqui em partilha, no qual eu tenho uma ligação muito forte, não a este espaço, porque é diferente daquilo que lá embaixo, no Bairro Alto, mas do Jornal A Bola. O Jornal A Bola esteve sempre ligado a nós. Eu lembro, para que as pessoas possam recordar e tomar conhecimento do que era ir jogar à ex-Checoslováquia ou ao Irão, qualquer outro país, quem é que ia nos acompanhar? Jornalistas da bola. Portanto, é aqui este pequeno gesto, mas de grandeza, para com o respeito que eu tenho das pessoas que trabalham neste jornal. Depois, então, responder à tua pergunta. O que me lembra dele, a primeira coisa, porque o Eusébio foi meu colega de quarto quando chegou, e todos nós cheios de curiosidade, e eu fui ver um treino, eu jogava nos Júniors nessa altura, e à tarde treinava a primeira equipe. E o senhor Eusébio da Silva Ferreira, com os seus 19 anos, ainda sem poder jogar, faz um brilharetezito. Eu digo zito porque ele fez 4 golos a jogar para a reserva contra a primeira equipe. E aquilo espantou toda a gente. O Costa Pereira já começou com medo de ficar na baliza. O senhor Bela Guta começou a dizer ao senhor Caiado, com aquela voz dele misturada de italiano, de espanhol e aquilo tudo, dizer ao senhor Caiado, nós ter um diamante. Primeiro treino. Toda a gente percebeu que estavam presentes, que estávamos perante algo diferente, para muito melhor. O Eusébio combinava toda a sua capacidade técnica, também com a sua excelente coordenação que tinha como atleta. O Eusébio tinha as duas coisas. Aquilo que era mais necessário ter sucesso. Esse senhor chama-se Eusébio da Silva Ferreira. Olha, se chegasse um extraterrestre agora que nunca viu futebol e nunca viu jogar, como é que o António definiria Eusébio enquanto jogador? Para quem não percebe nada de futebol, nunca viu futebol. Bom, o Eusébio, portanto, era o jogo. E depois era o golo. Encontrar este tipo de personalidade na relação com o jogo, tipo Eusébio, é muito difícil. Nós sempre encontramos alguém que é especial, ou cuja especificidade está ligada à relação com o jogo, ou com a baliza, ou com a bola, mas o Eusébio tinha tudo isso. Por isso mesmo, é que quando, com a sua idade, veio para o meio campo, que jogou comigo há alguns anos ainda, aí se verificou que efetivamente o Eusébio não era apenas o golo, era o jogo também. Porque ele passou a fazer passes dali, como se fosse o grande pensador do jogo. No início não era, mas depois tornou-se nisso. Passou de 9 para 10 quase. Exatamente. Ou de 7 para 10 ou de 8 para 10. Sim, o que eu gostaria de lhe dizer que foi o grande objetivo do jogo, golo. E depois, uma vez que perdeu, com certeza com a idade, algumas faculdades, bom, vamos pô-lo aqui no meio, ele é o pensador. E então começou ele a ser o pensador do jogo.
Eu Ou seja, acho começou a usar as características que na altura não precisaria tanto. não, exatamente. Usava muito tanto a explosão, a potência. Estava lá dentro, só que ele tinha dentro dele o golo, não é? Aquelas pequenas histórias que eu tenho com ele, não me toques que é golo e mais isto e mais aquilo, tudo lá dentro era golo. Porque o Eusébio tinha, e termino com isto, o Eusébio nunca jogou a ser a estrela do jogo. O Eusébio jogou sempre para ganhar o jogo. São coisas distintas. Quando nós verificamos hoje, há essa tendência para a primeira página no outro dia. Muitas das vezes faz-se isso porque a competitividade daquilo que é vender num jornal é extremamente complicado hoje. Portanto, às vezes cai-se nessa tentação. Mas o Eusébio, antes de tudo, queria era ganhar o jogo. Ele não tinha que ser a estrela, the player of the game. Não é isso. E, portanto, revela a humildade por um lado e a inteligência pelo outro, de que ele queria era ter a alegria de ganhar em vez de ter a alegria de ser o protagonista. E isto, acho que para estas novas gerações, para as pessoas terem uma ideia do que era o Eusébio era a grande estrela do jogo, mas também era o homem que sabia lidar com aquilo que era a humildade da vida. António, eu quando era miúdo perguntava aos meus avós, ao meu avô neste caso, quem foi o maior jogador português? E ele respondia-me Eusébio. Faço essa pergunta ao meu pai, quem foi o maior jogador português de sempre? Eusébio. Mas perguntar aos meus filhos, eles já dizem Cristiano Ronaldo. Como é que o António olha para esta questão de... É sempre difícil, estamos a falar de uma arte, dizer quem é o maior pintor, o maior escultor, mas como é que olha para esta questão de hoje em dia o Cristiano Ronaldo se poder intrometer nessa luta pelo melhor de sempre? Bom, e antes de mais, qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião também, claro. Não, eu confesso, eu escolhi ao longo da minha vida meia dúzia ou uma dúzia de reis. O Zé foi rei. Quantos reis houve no futebol? Pode-se dizer aqui rapidamente 6 ou 7. Pronto. Então, para mim, o Eusébio foi rei, será rei, e considero o Eusébio o melhor jogador português. Não é com quem eu joguei, é com quem eu vi também. O Eusébio foi o grande expoente daquilo que é o jogo e o golo. Ele tinha essas duas grandes virtudes. Metido nisso, um atleta. O Eusébio nasceu atleta. O Rogério dizia-me aqui não há muito tempo que eu lhe disse, há uns largos anos, se o Eusébio não tivesse sido jogador de futebol, ia aos Jogos Olímpicos e ganhava os 400 metros. Eu, quando o vi começar a correr e com aquela coordenação toda, pernas e braços, eu disse, mas isto é um atleta. Deus Nosso Senhor deu-lhe isso também. De maneira nenhuma eu quero minimizar a importância e a carreira do Cristiano Ronaldo. Não é nisso que está em causa. De maneira nenhuma. Nós temos de ser gratos e temos de ser justos pela carreira do Cristiano Ronaldo. Eu não posso, de maneira nenhuma, esquecer ou evitar de falar daquilo que é uma opinião própria, pode ser diferente de muita gente. O Eusébio foi efetivamente o melhor jogador que eu vi jogar e que tive o privilégio de jogar. Obviamente que tudo isto é complicado quando se passam gerações, como eu o que estava a perguntar. Para esta nova geração, obviamente que o Cristiano Ronaldo é o melhor. Não só porque ele de facto foi um grande jogador e é um grande jogador, mas também com a ajuda preciosa da comunicação social e das redes sociais. Imagina o Eusébio ter os 20 anos e estar a viver neste mundo da informação, das redes sociais e por aí fora. Meu Deus do céu, o que seria? Bom, agora vejam, para terminar, Pelé é mundial, o Eusébio também foi, mas o Pelé ainda foi mais, porque pertence a um país com 200 e tal milhões de habitantes e o país primeiro do futebol no mundo. E foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo várias também vezes. 3 vezes, portanto ajuda também. Então, vejam, quer Pelé, quer Eusébio, a seguir uma maratona, que
seriam, e Maradona de um tempo mais recente, já com mais instrumentos para fazer dele, imerecidamente, um dos reis. Imagina o que é o Eusébio hoje, um estádio cheio, a fazer gols de 40 metros, em que a bola voava. O que seria desta nova geração a ver uma coisa destas? Portanto, eu não quero comparar com nada. Não quero fazer comparações quando há uma diferença de tantos anos. Agora, o que eu vejo é que por muito pouco que se faça hoje, se torna muito grande. Isso é que é indiscutível. E nós estamos a viver isso. E tenho pena às vezes de que não é o reconhecimento, que nós temos sempre reconhecimento sobre o Eusébio, é o desconhecimento de ter visto o Eusébio jogar. Se quem quiser vá aí a umas filmagenzinhas, que é uma maravilha. Sim, claro, há imagens e esta discussão será sempre eterna. A questão é que, e também vivemos num mundo em que quando se diz que gosto mais deste, parece que está contra o outro, e vivemos neste mundo polarizado, que é uma idiotice de facto, mas é a sociedade em que vivemos. Mas a verdade é que aquilo que o António está a dizer, muitas pessoas da sua geração, e até um pouco mais novas, que o viram jogar. Eu tenho muita pena não ter visto o Eusébio jogar, se quiser, só vi quando ela já tinha aqueles joguinhos que eles faziam na brincadeira, já não era jogador, e mesmo aí. Porque a questão é, e mantendo neste tema, a verdade é que tanto um como o outro tem aquelas coisas que se diz que é o jogador perfeito, que é rematava bem de pé esquerdo, rematava bem de pé direito, potência, velocidade, jogo de cabeça. E essa também é a questão do jogo, entender o jogo, pensar o jogo. A liderança e também, não é? E a liderança também. E aqui quando se fala do Ronaldo, é que fala-se porquê? Porque o Ronaldo conseguiu fazer isso tudo durante ainda mais tempo do que o Eusébio, e jogando Manchester United, Real Madrid, e ganhando Ligas dos Campeões. Claro. O António vai-me dizer, pois, mas ele também podia ter feito isso em qualquer outro clube. É isso, Sim. certo? Sim, não era possível fazer porque os nossos direitos eram não ter direitos nenhuns. Eu tenho uma experiência direta, objetiva, porque fui quem criou o Sindicato dos Jogadores. E, portanto, imaginem o que é o Eusébio hoje fazer o seu contrato e depois terminar. Podia ser a custo zero. Deixem-me dizer isto, não sei se... Não é muito simpático, mas tenho vontade de dizer que é o seguinte. Se a liberdade contratual dos jogadores agora pudéssemos levar para 50 anos atrás, bom, o Eusébio jogava aonde? Como é que o Benfica não ia deixar sair? Se aparecesse o Real Madrid a comprá-lo. E se eu fosse, não sei, outro clube qualquer da Europa, e o Mário Coluna e por aí fora, bem, então o Benfica não tinha sido campeão europeu. Todos nós saíamos, não havia hipótese. Ora bem, é verdade dos factos, é que todos nós estivemos na mesma geração. O Benfica teve essa felicidade de encontrar a quantidade de jogadores de grande capacidade, e cada um com a sua característica, cada um com virtudes que às vezes o outro não tinha. Portanto, tudo isto foi um momento especial, espontâneo, que deu depois a conhecer exatamente na Copa do Mundo de 66. É a confirmação desta gente toda. Mas é essa forma, desculpa, sei que ias fazer uma pergunta, mas é essa forma de ser de Eusébio, que também que é aquilo que ele difere, por exemplo, do Cristiano, quando diz que o Eusébio era aquele que queria ganhar e não queria ser a estrela do jogo. Exato. É isso também que o distingue, e também que pode levar também, ter levado o Cristiano a atingir um estatuto ainda mais, para muita gente, ainda mais elevado, justamente porque se fala muito de Cristiano e às vezes não se fala tanto das equipas que ele representa. É exatamente. Porquê? Porque a sociedade tem importância e tem enfatiza isso. Ou seja, hoje vive-se muito para a primeira página. Hoje fazer um gol torna-se estrela. Deixe-me dizer isto. Eu não sou saudosista, eu não tenho traumas, eu levanto-me bem de manhã, eu não tenho na cara nada para contestar ou comparar ou dizer que no meu tempo é que era bom, nada disso. Esqueçam isso tudo.
Agora, a verdade é isto. Hoje os jogadores deixaram de ser ídolos. Acabou. São estrelas. Esta é a grande diferença de um querer ganhar e não dar importância ao querer ser estrela do jogo. Aqui está, nós vivemos essa sociedade hoje, tal e qual. E então é também a diferença entre o Cristiano Ronaldo e o Eusébio. Porquê? O Cristiano Ronaldo faz tudo para continuar a ser estrela. O Eusébio fazia tudo para ganhar o jogo, mesmo não sendo estrela. Esta é a diferença da sociedade dos anos 60 e a sociedade que nós vivemos hoje. Porque esta é que é a grande verdade. O Cristiano Ronaldo é o reflexo desta sociedade. O Eusébio foi reflexo da sociedade da geração nossa. E, portanto, nós estamos num mundo completamente diferente. Eu não vou comparar, eu não vou dizer que antes é que era melhor e hoje é pior, não vou fazer nada disso. A verdade é que nós temos um mundo completamente desumanizado, completamente virado para a parte material. Hoje o dinheiro é tudo para todos. Porque é o dinheiro que dá estrelato também. E dá estatuto. E se assim não é, bom, podemos falar de muitas figuras, de muita gente, como queiram. Eu não tenho problema de falar sobre isso. Tenho eu preferências? Tenho. Tenho eu tendências para apreciar aquilo que foi o Eusébio e a figura e a humildade com que ele sempre se apresentou. Eu sou uma testemunha objetiva, direta, de viver com ele quase 50 anos. E, portanto, sei perfeitamente o que ele pensava antes de um jogo e aquilo que ele dizia depois do jogo. E sei perfeitamente o que é que ele era a ganhar um jogo e aquilo que ele era quando se não ganhava o jogo. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas em dizer que o Eusébio, sobre esse aspecto, foi aquele exemplo de pessoa de, primeiro que tudo, ganhar, ajudar e ter troféu, em vez de ter que tirar a fotografia para ficar na história. Não era isso, não era esse o interesse dele. António, perguntava-lhe aqui, dava-lhe uns prós e um ligeiro contra, que o António me dirá sim ou não. Se o Eusébio jogasse agora, tinha bolas mais adequadas, menos pesadas em tempo de chuva, relevados melhor, botas chuteiras melhores, portanto, uma ajuda a ele. E há digamos, um eventual defeito que se poderia apontar ao Eusébio, que era, e o António poderá esclarecer melhor se era assim ou não, um eventual menor profissionalismo na altura, transposto para agora. Isso era verdade, não era verdade? Teria de se adaptar ele a isso ou não? Bom, a primeira parte da pergunta. Obviamente que todos os instrumentos ao dispor hoje, que é diretamente ligados àquilo que é a bola, os equipamentos, a bola, a relva, etc, etc. Tudo isso melhorou substancialmente. A bola pesa exatamente a mesma coisa que há 100 anos. Mas o material da bola fez com que a bola se tornasse menos resistente. Aquela que está ali atrás. Exatamente. Aquela que está ali atrás não tem nada a ver com a de agora. Ora bem, isto era a bolinha que nós começámos a jogar e que isto encharcado, meu Deus do céu. Eu era júnior, confesso. Deixa-me aqui partilhar convosco isto. Eu era um miúdo, tinha os meus 16 anos, fui para o Benfica com 15, tive que esperar para fazer 16 porque o treinador queria que eu jogasse na categoria mais acima. E eu às vezes fugia para marcar o pontapé de canto. Que eu não conseguia pôr a bola lá. Nem com aquelas chuteiras que estão ali atrás, que o Fernando poderá mostrar-nos, nem com esta... O que é que vocês têm para aí? Não, isto é nem só com estas não. Não é estar a cabeça ou seja, este é o tipo de material que isto... Mas eu nunca joguei com uma coisa Claro, destas. não, o que o Rogério está a dizer é que se tivesse uma coisa destas assim... Não, exatamente. Eu tive a oportunidade de estar em campeonatos do mundo com a nossa seleção e vi o material e os instrumentos todos ao dispor, etc. O jogador de futebol hoje só tem que fazer duas coisas: treinar e jogar. Não tem que se preocupar com mais nada. António, desculpe interrompê-lo. Há também a questão, de todos aqueles pormenores que o Rogério
falou há pouco, que é a questão Sim. da medicina desportiva, não é? Isso é outro, exatamente. Um jogador que tinha um problemazinho, que hoje é um problemazinho de 2 semanas, 3 semanas, se calhar uma operação ao menisco naquela altura, se calhar a carreira ficava em risco, não é? Exatamente. Isso leva-me a dizer uma coisa, que é este meu atrevimento, às vezes, que é, então, se fosse igual o que é hoje, as condições de fisioterapia, de recuperação, de intervenções cirúrgicas, etc., de lesões, etc., o Eusébio também jogava até aos 40 anos hoje. Isso eu não tenho dúvidas. Com certeza. O que é que nos jogaria? Além da proteção dos árbitros aos grandes jogadores. Exatamente. Não é? Hoje em dia... Eu li, é mais ou menos do conhecimento público, mas estive agora a rememoriar para estarmos aqui consigo, que houve um jogo que ele fez no estrangeiro, consigo, provavelmente, em que ele foi operado ao menisco e 18 dias depois estava a competir, não podendo competir. Para o Benfica poder ganhar o cachê que deveria ter ganhado. Argentina, pronto. Isso é uma coisa impensável nos dias de hoje. 18 dias depois. Argentina. Com a Contrato tecnologia assinado, daquela altura, que ainda era mais complicado. Contrato assinado com o empresário, em que estava o nome do Eusébio implicado naquela presença, porque senão aquilo não baixava o cachê. Então, olha, já que vocês estão a falar nisso, vou aqui contar uma história verdadeira que aconteceu na Coreia do Sul, em Seul. O senhor Fernando Neves, dirigente do departamento de futebol, era assim, que era designado, disse assim, mas acho que assim, o contrato está lá em cima, porque nós iríamos receber, o Benfica iria receber esse dinheiro desse jogo na cabine, portanto ele tinha que apresentar o contrato que estava a firmar, e pediu-me. Em dinheiro, não é? Em dinheiro. Em dinheiro. Claro. E então, eu fui lá acima buscar o contrato. E curiosamente, deixa cá ver o que é que diz para aqui. Então o que era? Imaginem. Haviam 3 jogadores, Eusébio, Simões e Mário Coluna, que, caso o Eusébio não jogasse, $20.000 tinha que sair. E eu e o Coluna era 10.000. E quando eu li aquilo, eu andava desconfiado disso, mas eu nunca tinha visto. E, eu aproveitei, abusei, não é? Abusatoriamente fui toca de ler, entreguei ao senhor Fernando Neves e disse, então sei lá, senhor Fernando Neves, olha que atenção e tal, o que é que mandou ler e tal, não sei quantos e tal. Bom, isto só para ter uma ideia, é um episódio verdadeiro, que reflete no fundo a importância que o Eusébio tinha de estar presente na contratação de jogos que a gente chamava particulares, na altura, hoje já não há. Digressões, de final de época. Mas isso é uma pipa de dinheiro. Nessa altura, isso equivaleria hoje quase 1 milhão? Não sei, eu sei que o Benfica ganhava, nessa altura, em jogos particulares, entre 50.000 e 80.000 dólares, que era uma coisa louca. O que é que aconteceu depois do Mundial de 66? É o nível das grandes digressões que hoje em dia o Real Madrid e o United Eu cheguei a fazer digressões, Urbano, sabes, uma vez mandaram nós todos 23 dias para fora para jogar. E a gente jogou, acho que foi 6 ou 7 jogos, jogámos em todo lado. Fomos para a Colômbia, fomos para o Brasil, fomos para o Equador. Pagávamos o ano inteiro. O ano inteiro. E acabámos na Corunha, perdemos. Então, a diferença dos horários, com aquele desgaste todo, com aquilo que chegámos à Corunha, perdemos. Isso tudo no final da época. Era no final da época ou no início. Ou no início da outra. Participavam e lá e o Benfica buscar dinheiro. Mas aquela questão que o Rogério falou, tanto dos 18, é mesmo, confirma-se, 18 dias depois o Eusébio faz uma operação. Está no jornal. Confirma-se. Portanto, levou, obviamente, injeções. Confirma, ele levou injeções e por ali andou no jogo, não é? Nós próprios companheiros, exatamente. Então. Já agora, eu não vou aqui agora contar como o herói disto tudo, ou não sei o quê, mas se eu fosse a contar tudo o que foi feito aos jogadores nessa altura, meu Deus do céu, uma loucura. Sim, mas não havia aqueles cuidados que de facto não havia exatamente, não havia conhecimento. Não havia conhecimento. A medicina desportiva depois melhorou substancialmente, porque naquela altura era mesmo um desconhecimento. Era tanto o desconhecimento nessa área como aquela, por exemplo, nós se quiséssemos comprar um livro de futebol, tínhamos que ir à Espanha. É tudo verdade, eu não estou a dizer isto para viralização, não. Eu estou a dizer isto até como um dedo acusatório, quando havia já
futebol profissional em Portugal e o Benfica já é campeão europeu e estas coisas continuavam no mesmo sítio. Isto é que... É nessa altura que com as infiltrações, não sei o que o Eusébio começa logo a usar a toalha, a famosa toalha branca. É logo nessa altura. Ora bem, Mas quando é que é a primeira vez que ele, por exemplo, que ele usou? Eu vou-vos contar isto, vocês não acreditam nisto. Eu vou dizer, estou no treino, eu e o Eusébio de manhã, aquilo, nós tínhamos uma complicidade, para vocês com certeza não é surpresa, muito grande, muito grande. Eu sabia de coisas do Eusébio, mas ninguém sabia. Não é? Ele tinha muita confiança em mim, contava, e às vezes eu era um pequenino conselheiro com ele e tal. Exatamente. Ora bem, ele entrou dentro de mim e eu percebi-o perfeitamente. E um dia estamos assim a tocar a bola um para o outro num treino, antes de começar o verdadeiro treino. E o Eusébio vai dar-me um toque e começam os gritos, ai, na cara está um chuveiro. E eu sempre fiquei, bom, então o que é que fez um arrancamentozinho do osso, fez um arrancamentozinho, aquilo soltou, tem que ser imediatamente aberto e tirado, porque ele está lá solto. Bom, isto foi no início da semana, lá abriu um bocadinho, porque não havia o que é hoje. Exatamente, isso não existia, não é? Mais um golpezinho e tirar. O domingo jogou. E depois, o que é que acontece? O Eusébio não passava-se a jogar. O Eusébio não passava sem ter bola. Tudo para ele era uma alegria, era a exuberância do golo, da celebração, do público. Tudo aquilo fazia parte dele. Fazia parte da sua própria personalidade. Portanto, ele estar muito tempo sem jogar, não queria. E muitas das vezes foi também utilizado nesse sentido, e é claro que acabou com uma artrose no joelho, que era uma coisa louca. Hoje isso não acontece porque há muita prevenção, por um lado, e muito mais conhecimento, por outro. Ora, não acredito que haverá assim algum jogador que acaba a sua carreira com um joelho naquele estado em que ele acabou. Mas foi nesse momento que ele passou a usar a toalha, porque eu mordia. Foi um bocadinho mais tarde. Foi um bocadinho mais tarde. Para quem não sabe a história, o Zé usava aquela para morder por causa das infiltrações. Onde é muito mais visível é na seleção. A seleção de Portugal no Euro 2004, exatamente, é aí que ele se agarra aquilo, com aqueles penaltis e com aquela coisa. Vejam bem. O jogador usava a toalha, ou não? Às vezes, quando em situações como, por exemplo, éramos cozidos em plena cabine ao intervalo, não é? Fazíamos aqui um buracozinho na canela, não era obrigado a jogar com caneleiras, de maneira que com aquelas botas num pontapé fazia ali 2 ou 3 pontos com a toalha a morder e tal, e segue o jogo. Segunda parte, não havia substituições. Isso aconteceu a vários, e eu vi o Eusébio assim, uma toalha a morder e a levar uns pontinhos, não eram os pontinhos da vitória, mas eram os pontinhos da perna. Isso aconteceu com alguma frequência com vários jogadores. Nós percebíamos que isso tinha que ser assim porque não havia outros meios. Ao mesmo tempo, é também a paixão um bocadinho pelo jogo, portanto, não deixar 10 no campo, todas essas coisas nos vinham à cabeça. Mas ele teria, neste momento, de se adaptar a um profissionalismo diferente do vosso tempo ou não? Ora bem, essa pergunta é pertinente. Rogério, vou dizer o seguinte: o Eusébio foi o que foi, mas também foi um homem que quis viver a vida. O Eusébio tinha uma energia e uma capacidade física que eu nunca conheci ninguém igual. Eu recordo que eu estava como companhia dele no quarto. E o Eusébio entrava na cama e às vezes eu levava mais tempo a adormecer, porque ou jogávamos com o Sporting ou com o Porto, e eu às vezes tinha uma certa dificuldade para dormir. E eu mexia-me e ele gritava: dorme, poça, amanhã, temos que ganhar, não sei o quê e tal. Está bem, ok, está bem. Mas está bem, Eusébio, mas estou com dificuldades, a gente já amanhã vai jogar com o Sporting, eu não sei. Diz ele assim, para mim: eu amanhã faço 3 golos, dorme, aos gritos. E fazia. E eu depois, mas faz 3 golos e a gente ganha o jogo. Então vamos ganhar. Eu ia com aquilo,
na minha cabecinha, lá dormia e tal. No outro dia fomos jogar, então não é que acontece? Éramos 4-0. E ele fez os 4 golos. E eu disse para ele: não voltas a enganar. Tu não, por amor de Deus, não me faças isso. Portanto, estas coisas que eu agora estou aqui a partilhar convosco, eu não estou aqui a inventar nada. Vejam a capacidade de um jovem que vem da África, que nasceu jogador, nasceu atleta, e vamos jogar com o Sporting, e ele diz assim: epá, dorme, mas amanhã faço 3 golos. Quer dizer, fazer um golo, está bem, mas agora 3. Ele tinha estas coisas, mas não era um ato de irresponsabilidade. Aquilo que era a convicção, a percepção que estava dentro dele, que ele podia fazer golo. Era exatamente o que acontecia. As pessoas até podem pensar, eu vou dizer isto: o Simões está a exagerar, está aqui a inventar. Não estou nada, porque isto não foi só uma vez, foram várias. Imaginem o que é o Eusébio estar, quer marcar um livre, está lá a barreira toda à frente. Ele não queria mais ninguém ao pé da bola, senão bem. Fosse direto ou indireto. Ele, aliás, tinha uma coisa muito engraçada. Eu, quando falo dele, eu fico todo. Não paro. Que ele não dizia Simões, ele dizia Simões. Ó Simões. Era assim, era de verdade. Pá. E ele: não toques. A barreira, eu não posso ter a palavra. A barreira é golo. Eu vou fazer golo e tal, não sei quantos e tal. Está bem, ok. Então não é que era golo. E agora ele saltava a celebrar com aquele braço no ar, aquele gesto fantástico. E a única pessoa neste mundo que sabia que ele me tinha dito que era golo era eu. E eu ia fazer o quê? E essa liderança que ele tinha em campo, como jogador, para decidir os jogos, também tinha essa liderança no balneário? Ele era muito discreto, era um homem muito discreto. Ele não tinha aquele perfil de mandar não. O Eusébio, nós respeitávamos o Eusébio por si próprio, ou seja, o que ele era como jogador e como homem, as duas coisas, nós, não direi obrigados, mas não tínhamos alternativa senão respeitar o que aquele homem pudesse dizer ou fazer, não havia outra coisa. Eu devo dizer, e tenho esse privilégio, que muito jovem me tornei capitão da equipa, e eu tinha, eu não digo ascendente, mas eu tinha alguma influência, eu encontrava a palavra para, e sobretudo com ele. Porquê? Por causa da cumplicidade, por causa da família. Eu tinha 2 filhas, eu tinha 3, ainda hoje se encontram. Tudo isso fez com que nós, os dois, se tornássemos num. Ele raramente foi capitão, para não? Foi algumas vezes na seleção. Porquê? Porque ele foi primeiro internacional na seleção do que eu. Então isto é uma coisa muito curiosa. No Benfica era eu o capitão e ele era o Sul. Na seleção era ele que trocávamos. E nós até fazíamos ali um bocadinho de trocadilho. E ele tinha uma... Confesso que eu tenho que dizer isto. O Eusébio, se me perguntarem a mim se eu sou um homem culto, eu digo não. Mas se me perguntar se sou um homem inteligente, eu digo sim. Está a falar do Eusébio. Estou a falar do Eusébio. O Eusébio era exatamente isso. O Eusébio nasceu com uma inteligência específica para jogar futebol. O Eusébio foi o grande intérprete, entre outros, do que é saber compreender a arte no futebol. O Eusébio percebeu isto tudo. E mais, o Eusébio juntava a tudo isto aquilo que era a relação do chegar primeiro, do ser mais perto, do fazer o gol. Ele tinha isso tudo. Aquilo é que se chama, como tu disseste, jogador perfeito. Eu tenho vontade de dizer que o Eusébio foi jogador perfeito. Porquê? Porque tinha uma coordenação física extraordinária. Tinha uma explosão, uma loucura. Punha a bola onde queria. Depois, a relação que tinha com o jogo era simplesmente extraordinária. E ainda por cima tinha alguma humildade. Quando era necessário defender, o Eusébio lá estava. Lá estava. A correr atrás, se fosse de quem fosse. Porquê? Exatamente a palavra que eu disse anteriormente. Ganhar.
Ia perguntar-lhe, esse ascendente que se percebe que o António Simões, no melhor sentido da palavra, tinha sobre Eusébio, deverá haver alguma história, aquela história, por exemplo, vivida no Irão, em que o António Simões consegue convencer o Eusébio a fazer coisas que ele não queria fazer, simplificando. Exatamente. O Eusébio, como era? O Eusébio não era uma figura insegura, não é isso. O que o Eusébio tinha era uma resistência a determinado ato público no qual ele não se sentia à vontade. Então, o que é que ele fazia? Vinha ter comigo e dizer, vem comigo, tal. E eu, logicamente, para mim era um privilégio eu ir com ele. Então aconteceu uma história muito, muito bonita no Irão. O Benfica foi lá fazer 2 jogos e é no tempo do Shah, antes de 79. E claro que a curiosidade está com o Eusébio de todo lado onde nós íamos, era realmente fantástico, as pessoas adoravam-no, as pessoas não têm ideia o que se passava com aquele homem. O Eusébio pôs Portugal no mapa, você tem que dizer isto. O Benfica pôs, claro que sim, Eusébio, Benfica, Eusébio no mapa. Não há nada a fazer, é tal e qual como eu estou a dizer. Então, ele veio, teve um convite para ir ter ao Palácio, ao Chá. Não, sou logo a dizer que não queria ir, mas essas coisas de gênio. Os génios são assim. Isto seria a mesma coisa que o Ronaldo recusar ir à casa do Donald, à Casa Branca, por exemplo. Exatamente. Mais uma diferença. Exatamente, mais uma diferença. E então, eu insistia com ele, Eusébio, tu tens que ir, pá, é um chá, tens que ir. Então, e ele, não vou. Então. E depois deu-lhe aquela coisa que disse assim, só se fores comigo. E eu fiquei a dizer, eu vou contigo, vamos embora, bora, vamos. Então não é que vamos os dois ao chá, recebemos a esposa, uma senhora, claro, muito bonita, que lembro-me perfeitamente, e o que é que foi feito? No backyard, atrás, do palácio, jogámos 2 contra 2 contra os filhos do chá. Isto é uma loucura. Isto mostra também alguma cumplicidade que havia entre estes dois. Exatamente. Entre estes senhores, ou não? Exatamente. Eu tenho este privilégio que eu vou levar comigo, mas não vou levar tudo o que se passou comigo e com os amigos, a cumplicidade entre nós, de termos uma relação de 50 anos, 700 jogos no Benfica, imaginem, 14 anos, o Eusébio 11 vezes campeão, eu 10, vejam isto tudo, ok? E este homem, efetivamente, não me surpreendeu, mas eu ponho-me aqui um bocado desprevenido quando ele vira para mim, tu não sabes que és o meu irmão branco, aos gritos comigo, zangado. E eu disse, está bem, está bem. Pronto. Em que contexto é que surgiu essa afirmação dele? Porque eu tinha momentos com ele que era assim um bocadinho exigente. Porque eu tinha a noção... Apesar de ser mais novo. Exato. Eu tinha a noção. E como nós nos tornámos muito amigos, deu abertura a que se dissessem coisas. Bom, e ele, comigo, abria-se. Ele às vezes vinha até comigo do nada para me perguntar qualquer coisa. É uma relação de confiança, não é verdade? Por isso é que eu falo em cumplicidade. E portanto, tudo isto fez que a gente crescesse muito, muito, muito ligados e obviamente que eu tinha quase que autorização divina de lhe dizer alguma coisa que às vezes ele não gostava muito. E como eu sabia que nós tínhamos alguma dependência dele e que se ele não tivesse um comportamento adequado à responsabilidade, eu caía-lhe um bocado em cima. Ele às vezes mandava-me para o outro lado, às vezes... só que eu percebia que ele tinha no fundo vontade de me ouvir. Eu percebi isso. E quando assim há uma coisa que nós sabemos o que é amizade, que não tem... Não, especificamente o que é amizade. A amizade é tudo que nós podemos ter e dar. E então essa relação tornou-se tão forte de tal maneira que eu conseguia pescar o Eusébio
para aquele momento que era o mais importante. E a verdade é que depois aquilo terminava com celebração, e às vezes eles zangados diziam assim, olha, fala lá com a tua mulher, vamos jantar. Era assim. Portanto, estas histórias são muito bonitas, com toda a sinceridade. E eu gosto muito de as contar. Não faz nenhum sentido eu levar isto tudo e não falar do Eusébio. Há jogos que são míticos e que, e no caso do Eusébio, é complicado talvez encontrar sempre os melhores, porque ele fez realmente tantos. Mas obviamente que há sempre o famoso jogo no Mundial de 66 contra a Coreia. Eu acho que também que é um jogo que o ajuda a projetar-se internacionalmente de uma forma absurda. O António Embora já tivesse sido o melhor do mundo não, já tinha sido em 65 a ganhar a bola, a volta do. Mas o Urbano tem razão. O Campeonato do Mundo é a consagração desses jogadores. E pelo menos eu cada vez que ia sempre para a Inglaterra, ainda hoje, quando vou, as pessoas recordam-se do Eusébio e aquele Mundial, e eu acho que aquele Mundial de Inglaterra teve muito impacto. E o António tem uma memória muito boa, ainda se lembra muito bem da palestra daquele jogo e o que é que se o Eusébio disse alguma coisa do género, eu vou marcar, ou eu vou dar a volta a isto, ou lembra-se após o jogo, por exemplo, o que é que o Eusébio disse depois de fazer aquela, provavelmente a exibição, é uma exibição perfeita. Eu lembro-me de duas coisas, ainda bem que fizeste isso. Lembro-me da palestra do Sr. Tolgor ao intervalo, foi das coisas mais brilhantes que eu assisti em toda a minha vida. Foi de tal maneira que ele acaba assim. Eu vou ter uma coisa para você. Se nós não ganhar este jogo, eu não vou para Portugal com vocês. Com vocês eu não vou. Tenho vergonha. Foi o que ele disse. Nós percebemos perfeitamente onde é que ele quis chegar. E quando eu vou no túnel, daqueles estádios de ingleses, túnel muito estreito, okay, e o Eusébio diz assim, deixa estar que eu vou marcar gol. Não, assim, aquela coisa dele, ou seja, ele houve o autoglória. Uma crença grande. Exatamente. E como se aquilo fosse para ele, unicamente. Não, aquilo foi para todos. Só que ele pegou nisso, vou para o campo e diz assim, eu vou acabar com isto. Foi, portanto, o que eu senti. Agora, se vocês se querem rir, uma coisa muito engraçada, contada naquele momento, Fernando Cruz, que era suplente lateral esquerdo do Hilário. Acaba a palestra brilhante do Sr. Autoglória e o Cruz diz assim, agora temos que ter cuidado, pá. Eles são todos iguais, agora vai entrar outros 11, pá. Vou ter cuidado, pá. Há quem diga que isso aconteceu. No jogo contra os italianos queixam-se. Sim, exatamente. É esse mito. Ora bem, são coisas muito engraçadas para contar. Aquele pensamento que, vou pegar nisto. E o outro, a tirar toda a pressão e responsabilidade de jogar contra os caras. De facto, olha, eu vou dizer isto com todo o respeito e até muita saudade que eu tenho dos meus companheiros. São muito poucos que cá estão. Dizer que o Eusébio foi o mais forte. Não tenho dúvidas nenhumas que foi. Mas a seguir foi o Fernando Cruz. Porque o que nós nos divertimos com esse colega, o que foi aprender que Cruz, Mário João, Ângelo e companhia, não interessa qual era o jogo. Deixa-os vir. Nós tomamos conta deles. Eram assim que eles falavam. Eu era miúdo e ouvia esta gente dizer assim, eu tenho que crescer com esta gente ao meu lado. Eu não tenho outra hipótese. E cresci com eles. E devo muito a esses companheiros do crescimento que eu tive. Não só apenas como jogador, mas também como homem. E de facto aqui eu tenho que render homenagem a todos os meus companheiros. Mas desse Mundial, qual é a memória que tem do mais marcante do Eusébio? Para o público, obviamente que é a memória dele a chorar a seguir ao jogo da Inglaterra. Mas vocês, dentro do balneário, é essa a memória mais forte que vocês têm? Ou é alguma outra coisa que até... É uma outra contra o Brasil. É uma outra contra o Brasil. Em que nós sabemos perfeitamente como nós, os dois portugueses, éramos tratados
pelo futebol brasileiro. Jogavam de tamancas, não era o que eles diziam. Bola quadrada, mais aqui, mais aquilo. E vi a loucura e a alegria do Eusébio daquele último gol que ele fez. Aquilo não é um chute na bola. Aquilo é um tiro na bola. Aquilo é mesmo um tiro. E a alegria com que ele saltou. E depois nós tivemos a oportunidade de desfrutar daquilo que foi também a palestra final do Autoglória brasileiro, após esse jogo, após essa vitória. Foi a grande humanismo, compreensão da valorização da vitória dada pelo Autoglória. Desculpe interrompê-lo. Nesse jogo, eu tive à procura, mas não tenho a certeza absoluta do que eu vou dizer. Nesse jogo com o Brasil, houve alguém que não era mau jogador, que marcou um gol de cabeça, não houve? Eu acho que é esta foto que temos aqui, acho. Não? Exatamente, é isso mesmo. Esta foto que temos aqui. Deixem-me aqui então. Não marcou muitos de cabeça na carreira. Pois. Não, mas marquei quase todos. Há aqui os grandes guarda-redes da altura em Portugal, marquei a todos. Já agora, para quê? no seguimento, sabe qual foi o primeiro gol seu pelo Benfica? Cabeça contra o Caldas, é essa. 11-0. Explique-me lá como é que uma equipa do Benfica ganha 11-0 ao Caldas sem o Eusébio. Pois, exatamente. Não jogou o Eusébio na Pá, não sei se eu não posso dizer o que é para dizer, mas ou é de uma coisa ou de outra, não é? Quer dizer, a explicação está no Caldas. A explicação está no Caldas. Mas eu lembro-me de um relato num jogo do Caldas, Artur Agostinho e José Amadeu Freitas, José de Freitas, em que ele, desculpem, mas eu vou dizer tal e qual como que se passou. Então era o Artur Agostinho era o centro, recebia os relatos e os resultados dos outros, os gols que vinham dos todos os outros jogos e tal. E tinha havido um grande problema nas Caldas da Rainha no jogo, estava acho que o Belenenses ou o que era. Então não é que o Amadeu de Freitas entra e diz: atenção Artur Agostinho, há merda nas Caldas. Ficou histórico, não é? O que é que era? Foi uma grande confusão, houve um jogador expulso, entraram em campo, aquilo foi uma cegada. Então ele tinha razão. E não havia lápis azul, não dá para usar lápis azul. O Artur Agostinho aflito com aquilo que estava a dizer. Só estou aqui a partilhar, mas a terminar dizendo isto. Vejam bem o que é que foi que aconteceu. Acabou o jogo e tudo para o autocarro, tudo feliz, etc. Então o autocarro não sai e a gente esquece do Autoglória. No tal jogo do Brasil. Esquece do Autoglória. Então onde é que está o Autoglória? Aí a grande bronca, aí pá, o homem não está, mas este. Nisto aparece alguém lá da UEFA ou coisa, trouxe o senhor Autoglória e diz assim: Autoglória, estão ganhando aos meus patrícios, até já se esquecem de mim e tal, não sei o que. Engraçado. Vocês ponham isto no tempo, isto continua a ter graça hoje. Claro que sim. E agora vejam o que é. Então, o rei da equipa vai-se embora do estádio e esquece do treinador. Mas cabe na cabeça de alguém. Como é que era a relação? Parece aquele jogador que vai jogar e esquece das botas. Como é que era a relação naqueles tempos, por exemplo, com grandes equipas e não só, com a comunicação social? Viajavam juntos, estabeleciam-se ali muitas relações de amizade, de cumplicidade. Não tenha dúvida. Nós vivemos noutra sociedade. É preciso perceber que a sociedade era diferente. Havia como que o direito de esconder alguma coisa, mas era um pouco aberto. Ou seja, como por exemplo, nós íamos jogar a qualquer lado, a bola às vezes levava um ou dois jornalistas e iam connosco no autocarro. Não é? Ficava no mesmo hotel. Também tinham confiança nas pessoas. Exatamente. E entravam no balneário, inclusive. Exatamente. Os próprios dirigentes, a relação de dirigentes e comunicação social, muito diferente dos tempos dois, como é lógico. E era um respeito mútuo, ou seja, cada um respeitava aquilo que era a função e a posição de cada um.
Quando as pessoas se respeitam, não há que ter receio de nada. Receio do quê? Eu vou-vos aqui partilhar convosco dizendo isto, esta frase. Eu nunca fui muito apreciador da admiração. Eu preferi sempre o respeito. Eu prefiro que me respeitem do que me admirem. O respeito é aquilo que fica. Nós todos acabamos. O que é isto do golo? O que é isto do jogo? Nós estamos aqui a conversar numa conversa amena, bonita. Sim, senhor. Pois é. Mas isto faz-se pelo respeito que nós temos, embora aquilo foi feito. Exatamente o que vocês estão aqui a fazer. Que é muito bonito. Nunca nenhum país, seja em que circunstância for, seja do que podemos falar, não ter memória é não respeitar a história. E é perder a identidade. O que nós estamos a fazer aqui é dar a identidade exatamente ao país. É o que estamos aqui a fazer. Desculpa esta minha intervenção. Não, óbvio, nada. O texto está tudo interligado. Há pouco quando dizia também que o Eusébio de facto ajudou a colocar Portugal no mapa, e é verdade, porque também o próprio contexto político que o país vivia. Que mais histórias como aquela, como o do caso do chá, é que foi testemunho ocular daquilo que o Eusébio representou e das barreiras que foi ultrapassando? E de facto o futebol também tem essa vantagem de ultrapassar barreiras. Que mais episódios como esse é que, na sua opinião, representam aquilo que foi o Eusébio? Bom, a chegarmos a Londres, controle de passaportes, e olharam para o Sr. Eusébio, reconheceram e Chega portanto, tudo, passa tudo. Passa, não é? Quer dizer, isto é uma coisa, nós estamos a falar nos anos 60, nós estamos a falar de ontem. Claro. Quer dizer, não é? Ou seja, é porque as imagens demoravam a chegar, e portanto, para isso acontecer, é porque era de facto algo extraordinário. Não é? Ele era muito, muito, muito conhecido. E depois, ele tinha um gesto, ele sabia que era importante, ele sabia. Mas eu acho que ele nunca percebeu a dimensão que tinha. São coisas distintas. Uma coisa é nós sabermos quem somos importantes, outra coisa é o tamanho que nós temos. Eu acho que o Zé nunca percebeu muito bem. E a disponibilidade, tanto para a criança que aparecia ou para o adulto, para se aproximar dele, tirar a fotografia ou qualquer coisa, fosse o que fosse, no hotel, no campo, ele encontrava sempre forma de... Ele tinha prazer de dar esse prazer à pessoa que vinha. Portanto, esta é verdade que quando ele chegou lá ao aeroporto, e depois aconteceu outra muito engraçada, já agora aqui, que é quando um polícia lhe dá isto é uma loucura. Essa foto é icónica. Isto é o polícia dá o... Com a cumplicidade que havia entre ele e o Nuno Ferrari, repórter da Bola. Exato. Bem, meu Deus do céu. O Nuno também pôs Portugal no mapa. É verdade. E vocês, Bola, também. Não tenham dúvidas nenhumas do que eu estou a dizer. Eu estou a dizer isto aqui na Casa da Bola. Pois é, mas eu já disse isto muitas vezes fora da Casa da Bola. Porque eu pertenço a essa família. Porque esta é que é a grande verdade. A Bola era a família que nós tínhamos, para além daquela que eram os nossos companheiros. Porquê? Porque tínhamos sempre alguém do jornal A Bola a acompanhar. Eu ainda cheguei a acompanhar alguns eventos com o Eusébio, e recordo, por exemplo, de algumas situações em que havia algo que o irritava muito. Eu não sei se o António confirma, que é, não podia chateá-lo quando ele estava a comer. Sim, não gostava de ser nada interrompido. É verdade. Não gostava, não. Eu não. Havia ali momentos, o Eusébio tinha momentos, e eu, enfim, conhecia muito bem, eu percebia que quando eu queria falar de alguma coisa e que ele não estava muito disposto a isso, eu não insistia. Porque isso faz parte da própria personalidade dele. Porque ele nunca foi um homem presunçoso, nada dessas coisas. Mas tinha momentos
que, enfim, tinha momentos com um bocadinho mal feitio. Sim, 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 sim. Por acaso tenho uma tinha, história, sim. a propósito Conta, disso, conta. uma história que até contraria um bocadinho isso, que foi, estive numa final da Liga dos Campeões em Roma, mais o Fernando Guerra, antigo colega nosso, e o Eusébio foi homenageado por um grupo de adeptos da Roma. Uma associação de adeptos recebeu um troféu que o distinguia, já não me recordo qual foi o contexto, mas que o distinguia, e no final da cerimónia nós ficámos a escrever e, entretanto, andávamos ali nas redondezas, onde é que vamos jantar, entrámos num restaurante e estava o Eusébio, o restaurante tinha umas escadinhas, no primeiro andar, estava o Eusébio com um senhor que o costumava acompanhar na altura, e por acaso ele teve a gentileza, apesar, não me lembro se já tinha começado a comer, se calhar ainda só tinha pedido, e convidou até mais o Fernando Guerra, que o conhecia melhor, e lembro perfeitamente de estar ali a jantar ao lado dele, e pronto, e foi daquelas coisas que recordaremos para Sim, sempre. claro. Porque estas perguntas também vêm no encontro, porque nós que tivemos contacto com ele numa fase já posterior, em que ele às vezes também, por às vezes também se irritar já com essas coisas, às vezes quando muita gente o chateava e não sei o quê. E é engraçado que eu, antes de o conhecer, tinha essa imagem dele, mas é engraçado quando comecei a ganhar alguma confiança com ele, aquele manto desapareceu completamente. E isto vai contar desta pequenina história que eu estive no Rio de Janeiro com ele, e estive ali 4 dias fantásticos, ele a contar histórias e a conviver. Levei-o ao Cristo Redentor e tirei uma foto, e pus ele a tirar uma foto com o Cristo Redentor, e os brasileiros todos. Isto há 20 anos, os brasileiros todos à volta dele, toda a gente conhecia o Eusébio. E depois, mais tarde, passado uns meses, eu tinha tido um jogo de futebol à noite, e fui para ali numa cervejaria muito conhecida ali em Sete Rios, ele estava lá. Sim, 7 de março. Exatamente, ele estava lá. E eu, King, e tal, não sei o quê, senta-te aí, miúdo, e tal, não sei o quê. E de repente ele estava assim muito preocupado. Eu disse, mas o que é que foi, King? É o miúdo, pá. O argentino, pá. Era o Maradona que estava internado com aqueles problemas os problemas de saúde que ele tinha graves. Ele estava genuinamente preocupado com o estado de saúde do Maradona. Ou seja, estamos a falar de um fenómeno que a preocupação naquele momento em que ele estava a comer e a ver ali qualquer coisa, era o estado de saúde do Maradona. E pá, nunca mais me vou esquecer disso, aquela simplicidade. Os problemas da realeza. Dois reis. Estamos aqui a falar de memórias. O António já falou de memórias, ele já referiu duas memórias. Eu peço-lhe, puxe na sua uma memória fantástica e nos diga o seguinte: já viajou alguma vez num DC-8 da Ryanair, com passagens por Dakar, Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires e depois Montevideo, ou não? Exatamente. Já. Também tinha a opção de era o DC-8 na altura. Eu pergunto-lhe isto, que esta é a primeira saída sua grande para Montevideo para jogar com o Peñarol, em que foi acompanhado, foram os dois, Eusébio e Simões, fazer este percurso todo para chegarem a Montevideo, onde iriam jogar a Taça Intercontinental com o Peñarol. E eu pergunto, o que é que dois miúdos, que eram 2 miúdos na altura, numa viagem longuíssima de múltiplas horas, do que é que falam? O que é que falaram? Se tem alguma memória disso, exatamente o que é que terá acontecido? Tenho, Rogério, tenho. Qual foi o jogo que fizemos em Portugal antes de ir para Montevideo? Vocês não acreditam? Um jogo particular contra o Maranhense. Exatamente. Está aqui, o António diz aqui, está aqui uma reportagenzinha que diz: onde é que você estava? Perguntou ao jornalista, que acho que era o Vítor Hugo. Na Marinha Grande, onde tinha acabado de jogar na equipa de reservas. Exatamente. Este é o primeiro jogo que o Eusébio e o António Simões fazem juntos. É este jogo com o Peñarol em Montevideo. Depois ele fez antes em Setúbal e era eu júnior. Exatamente. Eu só depois é que sou companheiro de Eusébio. E aqui, acabou o jogo e vem lá o senhor Silva, agora é técnico de equipamentos, mas o Silva era roupa. E então lá vem, vocês despachem, tu e o Eusébio, vocês têm que se despachar, têm que apanhar o avião, têm que ir para Montevideo. Como? Estou eu a jogar com o Maranhense, meter-me no avião para jogar contra o Peñarol, era quase parecido, não é? Então lá fomos, tivemos que nos despachar muito rápido e fomos ao lar do jogador buscar alguma roupa, não é? E depois seguimos para o aeroporto. O episódio é muito cheio. Cheguei a Montevideo
E era o senhor Albina, que era da agência, lembro-me perfeitamente, tudo a sair do avião e era assim o Eusébio. Então, mas já estamos em Montevideo. Ó Zé, acabámos de aterrar, então, não sei. Não, nada, não sei, discutir comigo que não era Montevideo. Eu disse, ai meu Deus do céu, este gajo agora não sai do avião. Bem, e então lá foi o homem da agência, entrou. Então, o que é que vocês estão aí a fazer? Vamos embora. Então, o Zé então aí, está bem, saímos. E fomos para o hotel e depois então jogar contra. Agora vocês vejam. Mas só parece, ele já tinha medo de voar, não? Ele já tinha um bocadinho, ele não gostava muito de voar. Não. Ele não gostava muito, não. Mas a surpresa é, quer dizer, mais para mim do que para ele, com certeza, não é? As coisas são assim, ele teve uma dimensão de king, de rei, não é? Eu não me importo nada que vocês me chamem príncipe, eu fico todo contente com isso. E portanto, chegámos a Montevideo, com o senhor Bela Guta muito contrariado, que tínhamos perdido mal, na altura era Ganhar o primeiro 1-0 e perder o segundo 5-0, salvo erro. Sim, exatamente. E depois, o regulamento dizia que o jogo de desempate, digamos, era no país e no campo onde tinham feito o jogo número 2, não é? Quer dizer, o Mário Coluna fez aqui o gol, ganhámos aqui 1-0, recordo-me perfeitamente. E depois, nesse jogo, vi o Eusébio, não aparece esse gol em lado nenhum, que é uma chatice. Ele deu um pontapé na bola, vocês não acreditam. Ele deu um pontapé na bola para aí 1 metro à frente do ciclo do meio-campo. Foi aos 35 minutos de jogo. Exatamente. Fez um gol, uma loucura. A bola voou, fazia um pássaro. Voou. Bola corrida, mas bola corrida. Ele puxou a bola um bocadinho para a frente, no chão, bem, deu um pontapé na bola, a bola foi por ali a fora, gol. Loucura no estádio, silêncio, tudo aquilo. Vocês vejam isto. Eu vou aqui partilhar mais outra história, que é a seguinte: o Benfica vai jogar contra o Santos em Paris e é obrigado a jogar, está no contrato, a equipa que venceu o Barcelona na final da Taça dos Campeões Europeus. O Eusébio, portanto, não entrou no início, não pertencia. Entretanto, o Benfica está 5-0, a levar 5-0 do Santos. E o Balaguna foi um menino. Foi o menino a jogar e o menino em 26 minutos fez 3 gols. Só isto. Começou o Pelé a dizer assim para o Mário Clube: Mário, quem é este menino? O Mário lá disse: Isso dentro de campo ainda. dentro do campo. E era assim o Pelé: Mário, eu vou dizer uma coisa para você. Este menino vai dar aqui falar. Ele vai dar aqui falar. Tal, isto é dito pelo próprio Mário Coluna. Não é o Eusébio que me conta, é o Mário que conta aos companheiros. Vejam o que isto representa. Eu acho que foi nesse jogo que o L'Equipe, que logo aí o alcunhou de Pantera Negra. Não vem nesse jogo? É possível, não tenho a certeza. O Eusébio foi muito chateado porque houve um penalti. O Zé Augusto foi para lá com S e mandou a bola para fora. E ele a pedir ao Sr. Águas: Sr. Águas, eu fazer gol, deixar eu marcar. Ele a pedir por tudo. Okay? Eu não sei o que é que seria, porque se ele tivesse feito 5-5-4, não sei o que é que teria acontecido. Essa é a primeira grande manifestação numa cidade de jornais importantes na altura. E vem este Pantera Negra, que lhe chamaram na altura. Não sei se foi nesse jogo, mas eu tenho a ideia que foi num jogo desse assim particular e contra a melhor equipa do mundo. Nós nunca fomos a melhor equipa do mundo por causa do Santos. Exato, por 2 vezes, não é? Exatamente, mas vou aqui partilhar uma coisa com vocês. Já estive no Museu do Santos e eles têm lá destacadíssimo essa Intercontinental com o Benfica e eles valorizam muito o facto de terem ganhado ao Benfica do Exatamente, eu estive no Brasil, tenho um irmão que vive lá há muitos anos, eles falam desse jogo. Mas é uma coisa muito curiosa, eu vou aqui partilhar convosco. Qual foi a equipa que em 2 jogos marcou 10 golos ao Real Madrid? Pensem bem nisto. Qual foi a equipa que marcou 10 golos em 2 jogos ao Real Madrid? Chama-se Sport Lisboa e Benfica. Não há nenhuma outra equipa no mundo que tenha feito 10 golos em 2 jogos ao Real Madrid. Nenhuma outra. Isto é fantástico. 5-3.
e depois em 62 e em 64 levaram com 5 aqui na Luz o senhor Eusébio a fazer um gol magistral. Vocês já viram que ele faz entre dois, pica a bola para depois levá-la e cegar, e depois deu a sua respectiva patada fora da área. Até amanhã, se Deus quiser. Rogério, deixa-me só. Nesse jantar em que eu tive o privilégio de estar com o Eusébio, um dos golos de que ele lembro-me de estarmos a conversar, eu perguntei-lhe, Sr. Eusébio, um golo que tenha feito. Juventus. Exatamente, É verdade, e ele recorda esse golo, um golo às Juventus, que eu presumo que o António Simões também tenha estado nesse jogo. Ele diz que os adeptos, quando ele começou a tomar balanço no grande círculo, os adeptos quase começaram a rir. Riam-se, desvalorizavam, este maluco vai chutar daqui. E o que é que o António recorda desse? É verdade, isto foi uma loucura, porque aquilo houve um silêncio, primeiro, não é? E depois há uma manifestação realmente de admiração. Mas bateram em palmas. E alguns dos adeptos fizeram isso. Os italianos, o que é muito difícil. Inglaterra é possível. Fizeram ao Ronaldo também. Fizeram isso ao Ronaldo quando ele marcou. Exatamente. Portanto, é assim. E o Eusébio está ligado a estas coisas. Mas eu recordo aqui um golo extraordinário. Um golo à Pelé. Que é contra o La Chaux-de-Fonds. Ganhámos. Acho que marcámos mais 5. Nessa altura, era 5 em 5. Eu ia, o autocarro chegava ao Estado da Luz e havia sócios, adeptos. A gente vinha lá naquele autocarro barreco, tinha lá a corcunda, e alguém batia na minha janela e dizia: Simões, pá, isto hoje é 5, pá, é 5. Era assim que eles falavam. E eu era miúdo, eu ouvia aquilo tudo e eu dizia: pá, estes gajos são malucos, pá, não é? Quer dizer, a gente não dizia nada, claro. Mas era assim que eles... Então, nesse jogo, lá Chaux-de-Fonds, o Eusébio fez um gol à Pelé, tal e qual. Pelé fez isto no Campeonato do Mundo em 58, na Suécia, que é espera a bola, peitaça, pica a bola por cima. Pica por cima, e depois do adversário, isola-se e pumba, dá-lhe um vôlei. Pelé fez isso. Estes são os gestos. O Maradona também fez. Quando nós falamos desta gente, e o Cristiano fez gols fantásticos, não podemos de maneira nenhuma ignorar isso. Esta é a tal capacidade específica da relação com a bola naquele momento e ler. Seguramente vocês já viram isso em vários jogos, que é um jogador passá-la, fazer um mau passo de 5 metros. Já viram isso? Porquê? Porque não é que ele não tenha técnica para fazer um bom passo. O que ele não leu foi bem para fazer o passo. Não é possível jogar futebol. Bom futebol. Jogar futebol há muitos que jogam. Mas jogar bom futebol sem saber ler o jogo. Não tem hipótese. Portanto, estes Eusébio e companhia, estes homens, portanto, tiveram uma inteligência específica para coisas que foram importantes no jogo. Mas tiveram uma inteligência global daquilo que é o jogo todo, daquilo que é o campo todo. E aqui é que faz a grande diferença destes homens. Por isso é que eles são reis e os outros são príncipes. Por isso é que caminhamos para o fim. A tua última pergunta, Rogério. Antes disso, queria fazer uma pequena partida ao António. Então. Uma pequena brincadeira. Nós temos aqui uma foto que não lhe vou mostrar. Não? Que é apenas para a televisão, e eu queria saber se o António consegue dizer qual é o quinteto que está aqui. Que é um quinteto. O quinteto não, perdão, um quarteto. Um quarteto, são 4. Um quarteto. O quarteto não. Ele está a mostrar isto ao contrário. Pois, não mas tem que adivinhar. eu digo que estão 2 jogadores de quem falámos muito agora, nesta hora e pico, e outros 2 jogadores que, na minha opinião, é daquela época uma das mais fantásticas equipas, quartetos, e uma fantástica fotografia, provavelmente Nuno Ferrari. Eu gostaria de saber se o António consegue adivinhar que quarteto atacante é este que está aqui. Então vou dizer, José Augusto, José Águas, Eusébio e Simões. Ou então José Águas, se não é o José Águas, é o Torres, não é? Esse é o Torres. Esse é o Torres.
Mostro-lhe assim. José Augusto Torres, só errei num. Uma fotografia fantástica porque engloba tudo o que há na prática. Não tem bola, tem a bola ali. Relevado, craques, equipa, Espectadores. E a cor das camisolas tem um realce. Público. Esta é do Jimmy Hagan? Não tenho a certeza. Também lhe posso dizer que, na minha opinião. Acho que é antes do Jimmy. Não é antes. O José Augusto não fazia isso. Não sei se é José Augusto, não. Vou mostrar provavelmente uma última fotografia que mostrarei aqui também, que é provavelmente, na minha opinião, o melhor plantel de sempre, não do Benfica, mas do futebol português, que é, na minha opinião, 72-73. Essa sim, do Jimmy Hagan, exatamente. Estou de acordo. Que não ganharam e não ganharam a Liga dos Campeões. Não ganhámos a Liga dos Campeões. Ganhámos um campeonato sem perder um jogo. Continua a ser mas um facto, não conseguimos. Chegámos às meias finais. Quem foi a equipa que nos impediu? Foi a equipa Ajax. Cruyff. Foi o Cruyff e o Ajax. Sim. Foram eles. Um deles que tiveram que jogar em Paris. Vejam bem. Terceiro... Não fomos a melhor equipa do mundo por causa do Santos. Sim. Depois não fomos a melhor equipa da Europa por causa do Ajax. Quer dizer, estes gajos não jogavam nada. Quer dizer, há alguma razão para não se contentar com o segundo lugar, mas há uma justificação tendo em conta os grandes jogadores que haviam, não é? Claro. Aliás, nós estamos a assistir. Aliás, o Ajax foi tricampeão nessa exatamente. Portanto, marcou uma era, não é? E uma revolução no futebol naquela altura. Não querendo puxar aqui ao sentimento, já falámos de múltiplas coisas relativamente ao Zé. A pergunta que eu lhe faria, não sei se é mais difícil ou não, é que eu pergunto-lhe, sensivelmente 12 anos depois de Eusébio ter falecido e a 3 dias de completar, eventualmente completasse 84 anos, eu pergunto-lhe que lugar é que Eusébio tem aqui assim neste coraçãozinho que está aí a bater viçosamente? Olha, há aqui um contraditório que eu vou tentar expressar aquilo que é o meu sentimento. O Eusébio encheu-me o coração todo este tempo. Mas quando penso nele, o coração fica vazio. Eu tenho família, tenho 3 filhas, e o que o Eusébio representa para mim é a minha família. Não posso de maneira nenhuma destrinçar, não posso de maneira nenhuma ignorar aquilo que o Eusébio representou e representa para mim como um familiar. Eu dou tanta importância ao Eusébio como dou às minhas filhas. É a mesma coisa. E é muito curioso, e deixa-me dizer isto. Quando eu falo do Eusébio com a Flora ou com as filhas, ou que falo com as minhas filhas, nós estamos a falar de 2 famílias numa só. É exatamente o que eu quero. Bom, como sempre, neste programa temos sempre uma pergunta final relacionada com o tema. Não é para o António responder. Não é para o António responder se souber, mas não responda, por favor. Não digo nada. Não pode responder. Capta a ti a missão, Paulo. António, já vimos que o primeiro jogo em que o António Simões e o Eusébio jogaram juntos foi em 1961, tal jogo com o Peñarol. E a pergunta agora é: qual foi o último jogo em que António Simões e Eusébio jogaram juntos? No Benfica. No Benfica. Muito bem. É assim, o adversário e a data. Portanto, se quiserem podem responder como sempre para o nosso e-mail toquedebola@bola.pt, também nas nossas redes sociais. Queremos agradecer muito a presença do António, foi um grande prazer, como sempre, para homenagear aquele que foi a grande figura do futebol português, indiscutivelmente, e cá estaremos para continuar a homenageá-lo noutras ocasiões. Mais uma vez, obrigado, Rogério, Paulo. Já sabem, bons toques no desporto e na vida. Vemos na próxima episódio.